cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre política, economia e sindicalismo na Argentina e no Brasil. E para falar desses assuntos, os nossos convidados de hoje são o historiador e sindicalista Bernardo Beltrán e o professor de Políticas Mundial Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Antes de começar a nossa conversa, é preciso destacar que se existe algo que diferencia a Argentina do resto da América Latina e até mesmo da Europa, é a enorme força de seus sindicatos. São tão fortes que todos os governos se aproximam deles. E foi o que fez o presidente Maurício Macri. Tão logo chegou ao poder, só que agora a relação azedou. Os sindicatos peronistas, historicamente divididos, se uniram temporariamente para realizar uma exibição de força em uma grande manifestação contra o governo liberal de Macri. Milhares de trabalhadores foram às ruas recentemente protestar e a revolta se dá depois de algumas medidas consideradas desagradáveis que o governo adotou. Mas quem vai começar falando sobre essas medidas e fazer uma leitura do cenário político, econômico e sindical da Argentina é o nosso convidado, o Bernardo Beltrán, que, aliás, 4 anos depois, está aqui no Cidadania em Debate para conversar mais uma vez com os nossos telespectadores. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Obrigado por estar novamente ao Cidadania. Muito obrigado para vocês, uma alegria muito grande estar aqui de novo na FURB, em Blumenau, aqui com o amigo professor Jorge e com vocês. Realmente é uma grande alegria. 4 anos depois, a gente agora muda a nossa discussão, né? Sim, um pouco, mas acho que não tanto. Muda, mas também nem tanto, né? Sim. Bernardo, vamos começar por este ponto. Azedou a relação dos sindicatos com o governo de Maurício Macri? A relação dos sindicatos com o governo Maurício Macri se tornou difícil, porque o governo Macri chegou nos 5 meses que tem já de exercício do poder uma série de medidas principalmente que atacan a los trabajadores. Hubo un gran número de dimisiones de personal, tanto en el sector público estatal como en las empresas privadas. También la devaluación de la moneda, que fue casi de un 50%, significó una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, y todo eso con una inflación que también está perto del 35-40% desanualizada. Estos últimos 5 meses va sumando de 5-6% cada mes, entonces vos toma anualizada es muy grande. Probablemente en los próximos meses tenga una queda porque está disminuyendo el poder de compra del salario, entonces eso puede que haya menos compra, entonces menos precio, mas estamos en un escenario dificultoso de posible estanflación, como falam algunos economistas, o sea, estancamento con inflación, que es el peor de los escenarios. Entonces, esa preocupación llevó a que las centrales sindicales, a las principales, se unieran para un protesto muy grande, que no fue ainda una greve, mas se está hablando de una greve para las próximas semanas, y para reclamar en contra de esa política económica del nuevo gobierno. Teníamos en cuenta que algunas de esas centrales sindicales apoyaron directa o indirectamente al gobierno Macri, porque ya cuando se tomaron distancia por 2012, 2013 del gobierno de Cristina Kirchner, entonces ellos comenzaron a militar posturas opositoras. Entonces, embora esto
trouxe que o sindicalismo na última eleição presidencial fosse dividido, bastante dividido em alguns casos. E agora está unindo-se de novo, produto de toda uma política econômica que vai em contra de interesse e necessidade da classe trabalhadora. Economicamente, para o trabalhador argentino, a situação a partir do governo Macri, quando a Cristina Kirchner larga o governo e passa esse governo para Macri, piorou a situação por conta disso? Piorou porque há uma perda real do poder de salário. E aí agora está presente, nas mesmas pesquisas de opinião estão falando do temor à demissão, coisa que não era um tema nas eleições. Ou seja, nas eleições presidenciais se falava muito pouco, as pesquisas de opinião praticamente tinham pouca medição o problema da perda de trabalho. Hoje é um dos principais medos que tem o trabalhador, a perda de trabalho e a queda do poder aquisitivo de salário. São dois temas muito importantes. Então, isso dá, digamos, uma questão central para o sindicalismo. Pesando, né? Sim. E um outro ponto, vou aproveitar aqui esse nosso embalo. No Brasil, principalmente os grandes veículos de comunicação, e aqui a gente tem a Rede Globo como esse ponto, os economistas seguidamente vinham dizer que o governo da Cristina Kirchner vinha mascarando os números quando se falava da questão da inflação, da economia. Era de fato isso? Parcialmente. Ou seja, houve certo ocultamento de alguns dados, mas foi parcial, porque mesmo o governo atual reconhece que se falou que a Argentina não crescia, o último ano passado não cresceu mais. Uns poucos índices que o Instituto de Mediação Estadística da Argentina foi publicando, porque está quase parado este instituto, foi o de crescimento ano passado, que foi de 2,1%, ou seja, crescimento pequeno, mas crescimento. Depois estava num processo de queda de inflação, porque é certo que ano 2014 e parte de 2015 tinha na Argentina uma inflação alta, mas os últimos 6 meses antes das eleições presidenciais estava em descenso a inflação. Então, o triunfo de Macri, e quando se falou que imediatamente ele ia dar quitar retenções agropecuárias a la producción agropecuaria, o sea, un impuesto que pagaban para venta exterior los productores de trigo, de milho, de soja. Soja reduce de 35% a 30%, milho, carne, maíz, trigo y otras producciones agropecuarias bajan a cero la tasa de impuesto. Entonces él va a producir, além de eso, la liberación del dólar y tiene un crecimiento de 50% del valor del dólar. Esto acompaña un crecimiento de la inflación importante. Então, isto dispara de novo... perde um pouco o controle, né? Claro, se perde, e a inflação volta a ser alta. Então, essa é uma questão que, até certo ponto, sim, há uma economia, ou seja, sendo realista, a economia que deixa Cristina Fernández de Kirchner tinha problemas sérios em alguns pontos, mas não era o desastre como se falava desde a oposição. Que queria se claro, desenhar, ou seja, né? Isso é mais bem uma propaganda eleitoral, isso do desastre econômico. Bom, nós temos também a presença do professor de políticas mundial, professor Jorge Gustavo, uma das cabeças brilhantes que nós temos aqui em Blumenau e na região, e que sempre faz uma leitura
uma leitura sempre, uma leitura muito séria e muito objetiva da situação política mundial. E, claro, focando sempre em alguns países para fazer essa leitura. E a gente vai aproveitar, obviamente, a presença dele aqui para fazer uma leitura da política da Argentina e uma leitura da política brasileira, que parece que, nesse momento, elas meio que se encontram em um determinado ponto. Boa noite, professor Boa noite. Jorge. Obrigado também por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Eu começo a agradecer a ti, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente, ao Sinceps, no seu programa, a televisão da FURB, e gostaria também de frisar a colaboração dos sindicatos que compõem o Fórum dos Trabalhadores de Blumenau, que apoia a iniciativa do nosso Centro de Ciências Humanas da Comunicação, no nosso ciclo de debates que estamos promovendo, para que o professor Bernardo pudesse estar presente. É só aproveitando aqui o professor Jorge, o CCHC, o Centro de Comunicação aqui da FURB, reuniu e juntamente com os sindicatos, desenvolveram palestras que tiveram a presença do Bernardo. E aí a gente já faz esse agradecimento aqui também. Isso. Bom, eu vou aproveitar a presença do Bernardo para fazer uma muito breve reflexão para passar a palavra a ele. Junto com a resistência dos sindicatos, que tu já frisaste aqui, que tem muita força na Argentina, nós poderíamos também esperar uma resistência maior dentro do Congresso argentino, né? Que também tem duas casas, né? O Senado e a Câmara Federal. Os peronistas, ou seja, a oposição, tem mais ou menos 60% dos assentos, ou seja, tem maioria inclusive de bloqueio. No entanto, nesses primeiros 5 meses, o Macri tem conseguido praticamente aprovar todos os projetos que manda para o Congresso argentino. Aí eu gostaria de perguntar ao professor Bernardo, como é que se explica que um Congresso com maioria de oposição praticamente aprova todos os projetos do presidente Macri? Bom, aqui temos várias questões nisso. O primeiro tema que foi muito importante foi a aprovação das cláusulas legais que permitiam que a Argentina volte à dívida, endividar-se. E para isso que foi importante a aprovação no Congresso, onde a aprovação foi amplamente maioritária, apesar de, como você falou, de a maioria opositora, principalmente peronista, que tem no Congresso, o governo atual de Macri. Mas isso tem sua explicação, porque na Argentina o orçamento federal está em mãos do Estado central, do Estado nacional, como decimos nós, na maioria do orçamento, e ele reparte para as províncias. Então, essa possibilidade dá para sempre, porque isto tem muito tempo já na Argentina e é uma discussão muito grande das províncias com o Estado nacional, lo que se llama la coparticipación federal, el recurso de coparticipación federal. Y entonces está la mayoría de los recursos en manos del Estado central, él administra así de jeito arbitrario. Entonces, tiene la posibilidad de disciplinar una provincia o un Estado provincial, entonces con ese mecanismo él consiguió convencer, entre aspas, a muitos gobernadores de Estado para que eles falaran com seus deputados e senadores para que votaran a favor das leis que ele propunha. Isso por um lado. Outra questão é que a Argentina estava com dificuldades para conseguir empréstito do sistema financiero internacional. Los últimos empréstitos que consiguió fueron sobre todo de China, mas de Wall Street no tenía. Y esto por problemas con los fondos abutres. Entonces, la posibilidad de acordar con estos fondos
permitia que também o Estado provincial pudesse tomar dívida. E aí foi uma estratégia que o Macri usa para ter essa... Então, ele consegue, com esse... digamos, articulação política, né? Sim, com a possibilidade de ter a maioria dos recursos no Estado Nacional, ir negociando, ir conseguindo certa submissão das províncias, dos estados provinciais. Ou seja, em realidade, uno tem que falar, o Estado argentino, na hora das questões concretas, não é federal, é centralista, unitário. Então, isso dá um peso, ou seja, nós temos a possibilidade de eleger prefeito, governador, deputados nacionais, federais, senadores. Que é toda uma outra estratégia, né? Que é diferente aqui do Brasil, né? Eu vou fazer um intervalo e na nossa volta do intervalo, eu vou pedir para o professor Jorge explicar, né, as semelhanças e as diferenças nesse jogo político que tem entre Brasil e Argentina. A gente já volta.